Deus de três povos. Esse é o tema que queremos falar nesse vídeo. Baseado aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, que diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Olá pessoal, tudo bem? A graça do Senhor seja com todos vocês. Olha, eu não vou me ater com a parte que Paulo adverte para que não haja escândalo, porque esta igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja muito dada a escândalos, uns crentes que chamavam a atenção da sociedade ímpia pelos escândalos, de tal forma que Paulo ele vem a advertir. Eu não vou me ater nessa parte, mas eu quero me ater aos três povos e as suas relações com Deus, a relação de cada um desses povos com Deus. Vejam bem isso. A Bíblia deixa claro que para cada um desses povos, Deus ele tem um tratado. Primeiro, como Jesus se revela para cada um destes três povos. Para os judeus, ele se revela como o sol da justiça. Veja isso em Malaquias 4 e versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerro do cervadouro. Em outras versões diz: e correreis como bezerro na estribaria. E para os gentios, Jesus ele se revela como a luz do mundo. Podemos ver isso aqui em Evangelho de João capítulo 8, e versículo de número 12, é muito conhecido este versículo, que diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para a igreja, Jesus ele se revela como a resplandecente estrela da manhã, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Então, para cada um destes povos, há uma maneira de Deus se revelar, de Jesus se revelar. E para cada um desses três povos, há um tratado de Deus. Para Israel, isto é, para os judeus, Deus tem a sua aliança, suas leis, seus mandamentos. Para a igreja, Deus tem uma nova aliança, leis de Cristo e mandamentos. Para os gentios, Deus tem apelo. É isso que Deus tem, porque eles estão fora da aliança com Deus, né? Então veja bem, a aliança de Deus com Israel está aqui em Êxodo 24, versículos 7 e 8, que diz: e tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Aqui está a aliança de Deus
com o povo de Israel. Aí uma aliança, ela só perdura, ela só permanece enquanto as duas partes estão de pé nesta aliança, isto é, preserva esta aliança. No caso aqui, o povo não preservou, o povo quebrou a aliança. Deus não quebra a aliança, ele é fiel, ele é imutável, mas o povo quebrou a aliança. Então, você vê isso no Jeremias capítulo 31, versículos 31 ao 34, Deus então promete um novo concerto, isto é, uma nova aliança. E aí, aliança quebrada, Deus promete uma nova aliança, a qual envolve a igreja. Veja que a aliança está lá no texto de Jeremias 31, versículos 31 ao 34, diz que é com a casa de Judá, uma nova aliança com a casa de Judá. Só que, quando você chega no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, o que diz? Diz assim a palavra do Senhor: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A aliança, a nova aliança também era com Judá. Só que eles não receberam, pelo contrário, mataram Jesus crucificado. E aí, todos quanto receberam, aí vem a igreja se envolvendo na aliança, entrando na aliança. Todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, onde é que eu quero chegar? Você pode estar perguntando. Eu quero chegar no seguinte: a nova aliança tem novo tratado de Deus. Como essa nova aliança, onde está escrito aqui em Mateus capítulo 26, versículo 28, que diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é o mesmo que a aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aí, eu quero chegar no seguinte, que a Bíblia traz a definição de cada coisa no seu devido lugar. Se os ensinadores, os pastores, os professores, os teólogos do século XXI olhasse por essa visão de Paulo, colocando cada coisa no seu devido lugar, não teria tanto ensino judaizante dentro da igreja. A igreja, muitos cristãos quero falar do novo nascimento, passa 10 anos, 20 anos, pensando numa coisa que não está correta, recebendo um ensinamento que não está correto. Como, por exemplo, guardar o sábado. Isto não é para a igreja, isto é para Israel. É só você ver. Êxodo capítulo 31, versículos 16 e 17. O sábado é um sinal entre Deus e Israel somente. Ser dizimista não é para a igreja, não é ensino para a igreja, é ensino para Israel. Para a igreja é ofertar voluntariamente. Ser coração aberto, mão aberta, para necessitados, para obreiros, ofertar mesmo, trazer. Isso é ensino gracioso, eclesiástico, mas dízimo não. Como também chamar templo de casa do Senhor não é para a igreja. Templo era chamado de casa do Senhor no Antigo Testamento. Aí hoje a gente vê pastores, dirigentes, ensinando para a igreja que o templo é casa do Senhor. Esta expressão é do Antigo Testamento. A gente vê no Salmo 122, a gente vê no Salmo 27, versículo 4, tantos outros. Como também a apresentação de criança. Jesus foi o último a ser apresentado. É coisa de Israel. Tá? Deus abençoe.